da tua palavra, não sendo apenas, Senhor Deus, ouvintes esquecidiços, mas ouvintes praticantes, ó Pai. Dia após dia que nós possamos viver, ó Pai, para a tua glória, para teu louvor, para a honra do teu nome, ó Pai, e sermos cada vez mais mulheres da palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Eu esqueci de avisar para a irmãzinha Érica sobre a gravação, mas ela já... Então, irmãs, hoje, continuando o capítulo 4, né? Nós fomos até do 1 ao 6 na semana passada, hoje do 7 ao 16, conforme a divisão que temos feito, né? Um dia 9 hoje, né? E nós vamos falar sobre levou cativo o cativeiro, que eu queria entender quem foi esse cativeiro que Jesus levou cativo. Eu falei, mas que cativeiro foi esse que levou cativo? Eu cacei de tudo quanto é lugar aqui, né? Estava pensando nisso, e eu sei que vocês também já estudaram, leram, né? Responderam as questões, certo? Inclusive aquelas que vocês não gostam muito, que são aquelas... Como é que tá? Aquelas pessoais no final do livro. Mas vamos ler. Página 110, irmãs. Aí a Prisca colocou a notinha aqui, ó, antes de ler a perícope, a seguir, releia a anterior, que é os capítulos do 1 ao 7, né? Isso ajudará a não perder de vista o contexto mais próximo das palavras do apóstolo Paulo. E também para ler o Salmo 68. Vocês leram o Salmo 68? Lá. Ok, vamos ler aqui. Vou ler esses versículos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, essa é a perícope. E, então, nós vamos para a primeira pergunta, né? Página 112. Entendendo o texto. Releia Efésios 4, do 1 ao 16, né? A perícope anterior e essa. Após enfatizar a importância da unidade no corpo de Cristo, Paulo passa a falar da multiformidade de dons dentro desse mesmo corpo, deixando claro que a unidade não significa uniformidade, porque tanto a unidade quanto a multiformidade são necessárias no corpo de Cristo. Como a unidade contribui para o crescimento da comunidade cristã e a multiformidade? Ao responder essas questões, pense também na dinâmica do corpo humano, que é simultaneamente uma unidade multiforme. E aí, irmãzinhas, o que foi que vocês responderam sobre a multiformidade, sobre a unidade multiforme do corpo de Cristo? Graça e paz, irmãs. Boa tarde de novo. Eu coloquei que unidade tem relação com ter algo em comum e um acordo interno. O Senhor nos fez um só povo e um só corpo, nesse sentido, mas nós não somos todos iguais, como um corpo é feito de diferentes membros que cooperam entre si
e tem uma só cabeça. Então, nós temos um só Senhor, um só propósito e algo que nos une, que é Cristo. Mas cada um de nós, com sua individualidade, contribui para a edificação desse corpo que é único. Muito bom, né? E aí, a Camilinha foi a primeira. Alguém quer seguir a Camilinha e responder? Eu fiz até um estudo. Eu fiz muitas anotações, olha aqui, ó, meu livro está cheio aqui, e mais aqui de uma só pergunta, e depois emenda com a outra, olha, vixe. Mas eu coloquei assim, ó, porque eu achei tão interessante isso para mim, de novo, foi uma revelação, assim, ó, a gente lê, né? Depois que a gente para estudar minuciosamente, a gente vê que como tem coisas lindas, é muito precioso a palavra de Deus, né? Muito preciosa, a gente se apaixona mais por ela, né? Então eu vi assim o quão longe ainda a igreja está dessa unidade, né? Não só lá naquele tempo que Paulo já colocou aquilo ali para que a gente tomasse atento, né? Aquele povo ali daquela época, né? E agora continua a mesma coisa, né? Eu me vejo assim muito longe dessa unidade e aqui Deus já me mostrou alguns pecados que eu vou ter que melhorar, vou ter que largar, né? Quanto à unidade, porque olha só como é importante a unidade, né? Eu coloquei unidade não significa uniformidade, né? Embora temos um só Senhor, uma só fé, um só Deus, né? Cada um ele distribuiu um dom, né, em particular, para ser usado para o bem comum, né, como a Camila falou, de todos. Ninguém pode se omitir disso ou dispensar, né, para a edificação da igreja. O vínculo da paz também é um dos motivos da unidade, né? E aí eu vejo ali, Deus me levou para a oração sacerdotal, né, que fala ali na 17:21, que nós temos um pedido ali expresso pela unidade de Cristo, né? Pela unidade da igreja, né? Que se a gente não tiver alguma coisa com o outro, a gente tem que largar tudo antes da oferta e ir lá acertar com essa pessoa antes de oferecer. Então, isso aí demonstra assim, o quanto é importante, né, a unidade da igreja, né? Que eu coloquei mais aqui, a igreja é um corpo multiforme. Esse é um. E aí eu coloquei que esse, para mim, é um desafio muito grande, né? Porque como as pessoas são várias, de vários sistemas, aqui mesmo em Canoas, nós temos, aqui não, eu estou em Torres, né? Mas lá na igreja, em Canoas, nós temos, assim, pessoas de todos os estados, culturas diferentes. Nós temos muita gente de fora que vem embora para o Rio Grande do Sul, e aí já são presbiterianos, né? E aí nos procuram. Então, como é difícil isso? Esse é um desafio muito grande nós estarmos unidos num só, porque a nossa união deve ser só Jesus, o centro de tudo, né? E é um desafio para nós, né? E unidos em meio a muitas ideias, né? Às vezes essas ideias, né? A gente traz essas ideias do mundo que são separatistas, né? São individualistas, né? E nós trazemos ali, né? Deixa eu ver o que mais aqui que eu achei muito importante, assim, que isso só pode também, a gente só pode desenvolver isso juntos. Não existe separação para nós desenvolvermos a unidade. Então, eu vejo mais um desafio aí, né? Que a gente tem que estar junto, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente não goste, Deus colocou ali para que nós estejamos juntos, sejam para sermos moldados e estarmos em unidade, né? Eu acho que esse é um grande desafio, né? Também porque Satanás, o inimigo, ele só se levanta também quando não há unidade na igreja. Aí eu fui lá para Eclesiastes, que fala sobre aquele feixe de varas, né?
um só, eu não me lembro como é que é, eu sei que é Eclesiastes 4:9. Eu não anotei, que só anotei o versículo, mas eu lembro que uma só vara ela quebra, agora um feixe de varas é muito mais difícil de quebrar, né? Muito mais difícil de derrubar. Pois é, também lá em Mateus 5, 23, 24, ali fala do relacionamento horizontal e o vertical, né? Primeiro, é esse que eu acho que eu tinha colocado, que eu pensei que era o João, na oração sacerdotal, não, né? Que ali a oração sacerdotal, ele pede a unidade, né? Um pedido expresso de unidade da igreja, o próprio Jesus, né? Agora, aqui em Mateus 5, 23, 24, que fala dessa unidade, primeiro, com o irmão. Se tiver alguma coisa contra o irmão, tu acerta para depois tu ter o relacionamento com Deus, né? Então, são várias outras coisas que eu não vou pegar, assim, falar tudo, porque senão eu vou tomar conta, né? Mas é isso aí, mais ou menos, assim, me deu... Falou muito comigo sobre isso aí, sabe? Eu anotei várias coisas, assim, para mim estudar e, né? Para me melhorar nessa função de unidade, né? Mais uma vez, eu tinha vontade de esganar nossa irmãzinha ali, né? Mas, assim, e a Crisca também. Mas tudo bem, vamos levando, assim, né? Vamos aprendendo, levando bufetada. Em bufetada, a gente vai aprendendo, né? A irmãzinha que você queria esganar é a Camila, né? Imaginei que fosse. Brincadeira. Irmãs, a Luana levantou a mão. Quer falar, Luana? Pode falar. Pode responder. Sim, porque tendo um mesmo corpo, tendo Cristo como cabeça, a comparação aqui de Paulo é que, assim como o corpo precisa de todas as partes para funcionar adequadamente, no caso, né, cada membro da igreja tem que usar os seus dons, conforme o Espírito vai capacitando, para contribuir para o fortalecimento da igreja, né, conforme o dom de cada um. Muito bom. Alguém mais, irmã? Quer responder? Além da Camilinha, irmã Ângela, Luana? Valéria, Oi. é a pergunta 1 do capítulo do dia 9, né? Isso, 112. Então tá. Eu coloquei algumas coisas aqui, ó. Que são, na verdade, 3 perguntas, né? Aí eu respondi na sequência assim, ó. Ambas são necessárias e importantes à medida que sem a unidade não há desenvolvimento e crescimento, e a multiformidade são meios que Deus usa para abençoar de diferentes maneiras e trazer crescimento e ainda mais união. Com a união, todos têm os mesmos princípios e objetivos. Um coopera com o outro para o mesmo propósito. E a multiformidade supre várias áreas, completando aqui e ali as necessidades e diferentes possibilidades de edificação. Interessante, né? Porque já pensou se todos tivessem o mesmo dom? Seria, né? Como é que a igreja ia crescer, né? Então, são vários membros diferentes, ou melhor, são uma unidade, um único corpo, mas vários membros com diferentes dons para suprir a necessidade de cada membro, né? O coração precisa, né, que o rim trabalhe bem, o pulmão precise que o coração mande sangue para todos, para que também funcione bem. E se um deles não estiver funcionando bem, vai causar, né, dor, vai causar dificuldades no corpo inteiro. Assim é o corpo de Cristo, né? Por isso que ela fala para a gente, né, pensar no corpo humano, né? Como o corpo humano funciona. Podemos continuar? Isso mesmo, Lona, uma ajuda mútua. Página 113, pergunta 2. No versículo 8, o apóstolo Paulo faz uma citação do Salmo 68, 18. Esse é um salmo de celebração. Ele fala da marcha triunfante de Deus após a vitória sobre os seus inimigos, desde o Monte Sinai até o Monte Sião, e sua entronização no templo. O apóstolo Paulo viu nesse salmo a prefiguração da ascensão vitoriosa de Cristo aos céus,
após derrotar e desarmar as forças espirituais das trevas na cruz. Efésios 10:3, Efésios 3:10, 6:12, Colossenses. Paulo conecta as duas passagens apontando para o fato de que o rei vitorioso não somente recebe dos homens presentes por sua vitória, mas compartilha o seu prêmio glorioso com os homens. O dom que Cristo recebeu do Pai por sua vitória na cruz, ele o partilhou com a igreja por meio do Espírito Santo de Deus. Leia as passagens mencionadas e comente sobre isso. Isso é um comentário, né? Eu queria ler para vocês, antes de vocês falar os seus comentários, o que o Spurgeon fala aqui sobre os tesouros de Davi, sabe? O Salmo 68, sobre essa parte de levar cativo o cativeiro. Spurgeon fala uma coisa que eu achei muito lindo, sabe? Ele fala assim, ó: levaste cativo o cativeiro. Multidões dos filhos dos homens são os cativos voluntários do poder do Messias. Antigamente, os grandes conquistadores levavam nações inteiras em cativeiro. Semelhantemente, Jesus tomou do território do inimigo esse enorme grupo de pessoas como troféu da sua graça poderosa. De acordo com o caráter gracioso do seu reinado, sucede que ser levado em cativeiro por ele é cessar o nosso cativeiro, ou o próprio cativeiro ser levado cativo. É deveras um glorioso resultado. O Senhor Jesus destrói os inimigos com as próprias armas deles. Mata a morte com a morte, sepulta a sepultura, leva cativo o cativeiro. Aí ele vai falar um pouquinho sobre receber estes dons para os homens, ou entre os homens. Eles pagam tributo a ti, ó vencedor poderoso, e por todos os séculos continuarão te pagando de boa vontade, deleitando-se no teu reinado. A interpretação de Paulo é o Evangelho. Jesus recebeu dons para os homens, dos quais ele faz plena distribuição, enriquecendo a igreja com os frutos inestimáveis da ascensão, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, além de todos os dons diversos. Nele, o homem que recebeu dons para os homens, somos dotados de tesouros inestimáveis e, movidos pela gratidão, devolvemos dons a ele. Sim, nós lhe damos nós mesmos o nosso tudo. Esse é o comentário de... Aí ele pede aqui conferir Efésios 4:8 e o versículo 11. Eu achei muito linda essa citação do Spurgeon, sabe? Sobre que o próprio cativeiro, ou seja, os dons que Cristo derrota os inimigos dele, e os dons e o que ele recebe são homens, né? Nós, e ele dá dons para nós servir a ele mesmo, sabe? Bom, agora vocês podem comentar o que vocês escreveram aí. E junto com isso, né, ele, não sei se tinha nesse comentário aí, mas eu ouvi um comentário que com Deus representando pela arca, né, também, que quando Davi, né, estava sendo levada de Sião, né, por Davi, pelo triunfo dos inimigos, né, depois da vitória contra eles, né, o que eles faziam depois que eles derrotavam os inimigos? O que sobrava, os despojos, né, eram distribuídos entre os homens, né, então tem essa analogia, né, essa comparação, achei bacana também. Então, alguém mais quer comentar essa passagem, hein? As passagens mencionadas, e comente sobre isso. Vocês leram? E reparte com nós aí, seus dons. Comparar com Lucas 11:22, né? Isso foi pura graça também, né? Todos esses dons que nós recebemos, né? Foi pura graça de Deus, né? Interessante, né? Eu estava lendo um outro comentário, né? E o comentarista falou assim que, quando fala, levou cativo o cativeiro, né? Que aí ele fala sobre levou aquele que nos mantinha cativo, sabe? Cristo fez cativo aquele que nos mantinha cativo, né? Derrotou o pecado pela morte dele e escravizou, né? Levou cativo. O Satanás é aquele, né? Que nos mantinha cativos, né? No pecado. Algo assim. No aguardo. Ninguém mais quer comentar?
Uhum. Irmãs, minha resposta foi bem simples, mas é bem precioso mesmo meditar nisso, né? Eu coloquei que todos os bens espirituais que todo o povo de Deus tem foram adquiridos pelo capitão da nossa salvação. Me veio muito à mente aquela figura do cordeiro vitorioso, né? Do cordeiro que venceu. Então, essas passagens que ela cita aqui falam de Jesus expondo a vergonha dos principados e potestades, porque algo muito poderoso estava acontecendo ali na cruz, né? Que foi a vitória do Senhor Jesus, e com a vitória dele nós vencemos também. Irmãos, No fim, me perdoa pegar uma coisa que chegou para o meu marido ali embaixo. Tudo bem? No finalzinho eu coloquei que eu concluía que a concessão desses dons, assim, né, do Espírito, dependia totalmente da ascensão de Cristo, né, que foi o que ele fez, né. Aí eu botei João 7,39, até vou ver esqueci o que é o João 7,39. Se não fosse essa ascensão, né, nós não teríamos. João 7,39. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença, né, gloriosa de Deus, né? Isso aqui eu estou fazendo na outra Bíblia aqui, que é a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então, dependia totalmente dessa ascensão, da vitória de Cristo, né? Sobre o império das trevas, né? Sobre a morte, para que nós recebêssemos hoje esses dons também, né? E foi por a graça do Senhor, né? Mais uma vez. O que eu perdi? Estão me ouvindo? Posso participar aqui? Pode, por favor, pastor. Ai, cansei. Eu estava conversando mais cedo com a Camila e ela falou que vocês iam tratar dessa passagem hoje. Eu falei, essa daí eu não posso perder, viu? Essa passagem, ela é muito interessante porque ela envolve outras questões. Deixa eu ler aqui, Efésios, o capítulo 4, versículo 7, 8, e eu vou ler até o 9. Olha como é interessante. É dito assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E aí o 9 diz assim: ora, o que quer dizer ele subiu? Senão também que havia descido às regiões inferiores da terra. É interessante, não é? Antes do Senhor Jesus subir como um rei triunfante, levando seus cativos e concedendo dons, presentes de vitória, né, ao seu povo, diz aqui que ele desceu até as regiões interiores da terra. Então, nós temos a seguinte pergunta, né? Onde Jesus estava entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição? Há controvérsias, né, pastor? É bem polêmico. O seu corpo estava na sepultura, mas e a sua alma? Onde estava? A morte é a separação da alma do corpo, né? O corpo estava na sepultura. E a alma? E aí, os teólogos mais clássicos iam dizer que Jesus, como diz o credo, desceu ao Hades. E o que ele foi fazer lá? Ele foi dar uma nova chance às pessoas? Foi pregar o evangelho lá? Não. Ele foi proclamar a sua vitória e levar cativo o cativeiro. Aqueles que morreram antes de Cristo foram para o céu junto com Cristo. Cristo desceu para buscá-los no Hades. Como nós vemos, por exemplo, na parábola, quando o rico morre e Lázaro morre, ambos vão para um lugar semelhante. Havia o Hades, o lugar que era chamado de seio de Abraão, que era o lugar dos justos, para onde eles iam, e havia o lugar de tormento, que era para onde os condenados iam. Mas ambos estavam, por assim dizer, próximos. Quando Cristo ressuscita,
ele desce às regiões inferiores e ele leva consigo os cativos, o cativeiro, onde estavam aqueles que haviam morrido antes dele, que não gozavam da sua presença imediata. Então ele vai às regiões interiores da terra, às regiões inferiores da terra, proclama a sua glória. Ele não vai lá para dar uma segunda chance a ninguém, mas para que as pessoas vejam a sua glória, para que todo o nome, todas as pessoas que estão no céu, na terra e debaixo da terra adorem o Senhor Jesus Cristo e conheçam que ele é um rei. Então ele sobe levando cativo o cativeiro, aquilo que mantinha cativo o seu povo antes da sua vitória sobre a cruz. E quando ele sobe, ele dá dons aos homens. É interessante isso. Isso está escrito nesse livro aqui, meus irmãos. Quem quiser, irmãs, quem quiser estudar um pouco mais, é muito interessante, porque essa descida de Cristo, o nome do livro é Crux Mors Inferi, é a cruz, a morte, o inferno, né? O Hades e depois o céu, uma introdução da a doutrina da descida de Cristo. E aí Cristo, ele desce ao Hades, depois novamente ele sobe. Descer às partes mais baixas da terra é algo que ele tem que fazer como nosso substituto. Não para sofrer lá no inferno. Ele já sofreu na cruz, tem que sofrer mais no inferno. Algumas pessoas pensam isso, né? Jesus teve que ir para o inferno para sofrer lá. Não, mas para proclamar a sua vitória. Então, quando ele sobe aos céus, ele leva cativo o cativeiro e ele dá dons aos homens. É interessante que os dons que ele dá aos homens são outros homens, aqui na passagem imediata, né? São apóstolos, são profetas, são evangelistas, são pastores e etc. Então, além dele dar dons, como nós conhecemos agora, o dom da sabedoria, o dom maior de todos, que é o seu espírito e etc., então ele nos dá também pessoas como dons para a edificação da sua igreja. Olha, essa é uma passagem que eu gosto muito, viu, meus irmãos? E como eu falei, quem quiser entender um pouquinho mais dessa doutrina que não é tão tratada, eu recomendo esse livro aqui. Depois a Camila pode até colocar lá no seu grupo algumas coisas sobre o livro. Olha, é extremamente interessante, viu? Dá uma olhada. Ficou claro isso aqui, minhas irmãs? Às vezes é uma coisa meio confusa, né? Ficou confuso isso que eu falei? Se ficou, posso tentar esclarecer alguma coisa. Não, eu entendi. Entendi que, no caso, então, antes com Cristo, né? Lá, eles estavam no lugar, não de tormento, por exemplo, o que morreu, o Lázaro, né? O rico estava, assim, no lugar de tormento, né? Mas, isso, é aquele lugar que a Bíblia vai chamar de seio de Abraão. Sim, é tipo um paraíso, né? Mas no caso, quando... Ai, olha só. Se eu soubesse disso, eu tinha explicado melhor para Camila Rocha, porque ela falou sobre isso esses dias, nós falando por mensagem, ela comentou isso, mas eu não soube explicar. Porque olha só, quando Cristo fala para o ladrão na cruz, ele falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele provavelmente, né, ia fazer todo esse... Ele morreu primeiro que Jesus, ainda. Exatamente. Ele inaugura o paraíso junto com Cristo e os outros pais da antiga aliança, os crentes que morreram antes de Cristo. Interessante, achei muito interessante isso. A Camila Rocha estava com essa dúvida sobre o ladrão na cruz, sabe? Sim, nós somos cheios de dúvidas, né, com relação a essa passagem. É um tanto complexa. E o bom do Samuel Henihan nesse livro aqui é que ele explica as coisas de maneira assim muito didática. E aí é realmente muito bom. Nos ajuda a entender um pouco mais a respeito da obra de Cristo. Sim, muito bom. Eu entendi, muito bom. O pastor tem uma outra doutrina que fala sobre que Jesus, que fala que as regiões inferiores que Jesus tinha descido era a própria terra aqui dos pecadores, né? Tem outros estudos que falam disso, né? Que ele não foi ao Hades, né? Exatamente, falam que essas regiões inferiores eram a terra, ou que era apenas a sepultura. Uma das coisas que o Samuel Henihan fala aqui é que, embora as almas não sejam materiais, toda alma ela está em um lugar. Ela não pode ficar em lugar algum.
Então, o corpo de Cristo estava na sepultura. Como ele trata muito daquela passagem que fala assim, ó, não permitirás que o teu santo veja corrupção. E aí as pessoas acham que é simplesmente que o corpo de Cristo não teve a corrupção, mas significa que o corpo dele não ficaria na sepultura. Mas e a alma? A alma está dizendo, ele desceu ao Hades. O que é isso que ele subiu ao céu? Senão que ele também tenha descido às partes inferiores da terra. Descida aqui não pode ser do corpo. Se não pode ser do corpo, é do quê? Da alma de Cristo. E aí tem várias outras passagens, mas essa ideia de que a descida é apenas do corpo à terra na encarnação ou do corpo à sepultura na morte, acaba limitando aquilo que a Bíblia não limita, não faz jus ao que está escrito. E ele foi o único que desceu e subiu, né? Porque alguns subiram no céu, né? Mas nunca tinham descido anteriormente, porque não vieram do céu, né? Cristo foi o único, né, que desceu e depois ele subiu, né? Tem passagens muito interessantes. Ele fala assim, eis que eu estive morto e agora tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Então, ele vai tratar de várias passagens assim e vai trazendo uma elucidação muito interessante. Estou procurando aqui no livro um diagrama que ele faz. Eu mandei para a Valéria. Esse diagrama aqui é muito interessante. Sim, você mandou. Mas mostra a obra de Cristo, o movimento que ele faz. Ó. Aqui está a glória, aí ele encarna, ele crucifica, é crucificado, desce ao Hades, depois ele ressuscita. Tá vendo? Ele ascende aos céus. Sessão aqui vem de céssio, do latim, que significa sentar, que é o assentar-se de Cristo à destra do Pai. Ele assente e aqui tem a sessão, ou seja, ele se assenta à destra do Pai. Aí você tem aqui, ó, o Sheol, né, o Hades, a terra e o céu. Então, Jesus Cristo, ele conquista a vitória em todos os níveis da existência. Céu, terra e debaixo da terra. Isso é muito interessante para explicar aquela passagem que fala assim, ó, que ao nome de Jesus Cristo se dobrará todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Toda a criação, os 3 domínios da criação e todos os que habitam esses 3 domínios reconhecerão a glória de Cristo e dobrarão seu joelho glorificando o nome dele. Ele tem referência, pastor, nesse livro tem a referência provando que realmente que Jesus desceu no Hades. Muitas, irmãs. Ele vai tratar de vários textos, né? E é muito interessante, viu? É um assunto complexo. É uma família do seu áudio? Desculpa. Pode falar. Deixa eu só comentar aqui uma coisa, amor. Coloca aqui. A Camila tem uma parte lá acho que é em Zacarias, fala de prisioneiros da esperança e etc. Então, várias passagens que você consegue entender melhor quando você consegue entender essa doutrina. A doutrina da descida de Cristo. E o que é interessante é que está no nosso credo, né? Que a gente fala que a gente crê que Cristo desceu ao Hades, mas se alguém nos perguntasse, mas como assim, né? O corpo dele desceu? Talvez não saberia explicar tanto, né? Eu ainda não sei, mas eu vou ler o livro para entender melhor. Valéria, lê e depois a gente comenta. Você comenta com as irmãs. Eu vou levar domingo para ela, depois ela... Eu vou ler. Para chegar domingo, tá? Tá dando a oportunidade, hein? Qual outra irmã que queria falar? Acho que é a Tamires, não foi, Tamires? Você que queria falar? Eu fiquei na dúvida, porque esse texto específico que aparece aqui na pergunta 3, né? Em tudo que eu procurei, a referência que eles dão, inclusive aqui na Bíblia, eu só não vi na Bíblia de Genebra, mas eu vi aqui, por exemplo, na Bíblia do MacArthur, ele sempre atribui a ideia de que ele subiu porque ele desceu. Essa descida é como se é a encarnação dele, né? Ele veio à Terra, ele nasceu, então por isso que ele foi. Eu vi um outro comentário, eu não achei nenhum, eu procurei em vários lugares, eu não achei nenhum que falasse assim, né? Não nessa passagem, em outras passagens fala da descida ao Hades, né? Mas nessa passagem, todos os comentários que eu vi atribuíram a encarnação de Cristo, nesse trecho específico aqui. Você está falando da pergunta de número 3, essa que vamos agora, né? Sim, eles geralmente falam isso, Tamires. Ou da descida de Cristo à terra na encarnação, ou no máximo do corpo ficar na sepultura.
Eu acho Sim, que essa outra interpretação do livro é um pouco mais profunda e faz mais jus à Bíblia de maneira geral. E não é uma novidade, é uma interpretação bem antiga, assim, na história da igreja, né? Bem clássica mesmo. eu vou gostar de ler isso aí, descobrir esse negócio, é bom. Olha, se eu soubesse disso, eu já tinha explicado muito melhor para Camila Rocha. Eu falei, eu não sei não, eu achei que é porque morreu instantaneamente, já estava no paraíso. É assim, depois da morte dele já não tem justificativa. Ele já Mas levou o acho que a Camila Rocha ficou com mais dúvida do que antes, entendeu? Ah, mas lê lá, Valéria, você vai conseguir explicar melhor mesmo. Tá bom, irmãs. Então, a pergunta 3 é justamente sobre isso, né, irmãs? Aí, então, estão com seus livros aí. Então, eu também, Tamires, só achei, pelo que eu coloquei sobre, eu subiu, né, no sentido de Cristo estar exaltado a mais alta, né, autoridade, e descer no sentido de ter sido humilhado, né, na mais, né, maior humilhação possível. Aí as irmãs colocaram alguma coisa diferente? Alguém colocou igual o pastor William? Não vale. Se colocaram agora, não vale. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Mas aí essa interpretação da encarnação está equivocada? Eu creio que está incompleta, digamos assim. Cristo desceu muito mais fundo, a sua humilhação foi muito mais profunda. Ele, de fato, desceu ao Hades por nós. Ele foi nosso representante e triunfou por nós, digamos assim, de uma maneira mais profunda. Então eu acrescento, né? Eu posso acrescentar essa parte que o pastor explicou. Porque eu respondi igual a irmã Tamires, né? Desceu se refere à encarnação, vindo ao mundo e assumindo a natureza humana e sua humilhação, né? E subiu se refere à sua ascensão. Foi isso que eu aprendi também aqui, que Jesus não tinha descido ao Hades, né? Mas no caso aí, a humilhação de Cristo foi muito mais além daquilo que a gente consegue imaginar. Ou seja, ele foi muito mais, né, no caso, a descida dele, no caso de humilhação, pode dizer assim, de se humilhar, né, muito mais, para chegar e ir até, né, lá no Hades, né? O Hades é o mesmo que o inferno? Uma coisa assim? Já que a pastora Ilha está aí, vamos aproveitar, irmãs. Sim, olha, mais uma vez eu peço que vocês leiam o livro, viu? Porque nós vamos ver vários lugares que a Bíblia vai dizer como lugares de condenação. Então você vai ter o poço do abismo, o Tártaro, e você vai ter basicamente 2 compartimentos que nós chamaríamos de Seol, que é o lugar de tormento, que nós vemos ali na parábola do rico e Lázaro, que é mais fácil, né, que é onde o rico foi, e o seio de Abraão, que era o lugar onde os justos iam. Mas ambos, digamos assim, eram debaixo da terra. Então você tem o inferno no sentido de condenação e você tem o inferno no sentido de seio de Abraão. Então tem o lugar dos condenados e o lugar dos justos. Então, pastor, é por isso que Jesus fala assim: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu de lá, dessa passagem, não tem? João 3:13 ali, eu vi isso aí. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Isso. Aí ele fala mais especificamente da sua encarnação. Ele fala, ninguém subiu do céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então ele está falando assim, eu estou aqui presente e eu desci do céu. Mas eu ainda estou no céu no sentido de a minha divindade está em todos os lugares, inclusive no céu. Gente, dá um nó na cabeça da gente, não dá não? Na verdade, a gente vai explicar algumas coisas, por exemplo, o sinal de Jonas, né? A gente acaba entendendo melhor, né? Quando fala das regiões inferiores da Terra, a gente vai ver em outras passagens na Bíblia que a Terra, aqui onde nós estamos, o lugar onde os vivos estão, é um lugar baixo, mas ele não é o lugar inferior da Terra, né? É como se não fosse o mesmo lugar, a mesma expressão para a Terra, em outras passagens da Bíblia, né? Mas essa região inferior, muitas vezes no Antigo Testamento, é referido como lugar dos mortos mesmo.
Então, na verdade, explica muita coisa. Quem quiser uma cópia, me avisa que eu levo domingo para a igreja. Tá bom? Uma cortesia do Estandarte de Cristo. Quem quiser. Irmãs, só para dar uma pinceladinha aqui, porque esse assunto é muito complexo, né, e é polêmico, mas a gente consegue entender mais o que significa descida de acordo com o contexto. Sim. Então, por exemplo, se descer ao Hades, não pode ser descer a terra. Descer ao Hades é uma coisa, descer a terra é outra. O texto fala aqui, em Efésios 4:9, desceu às partes inferiores da terra. Então tem que ser algo mais do que simplesmente desceu a terra. Ou seja, foi bem lá no fundão, né? Pastor, É interessante, existe essa dimensão que a Bíblia chama de debaixo da terra. pastor, Pode falar, irmã Ângela. o que eu percebi lendo os comentários é que eles admitem a descida de Jesus ao Hades, mas não nessa passagem especificamente. Pelo que eu entendi foi isso, que essas passagens se trata da encarnação. Porque eu vi porque aí eu fui para as outras passagens que falam sobre descida, e aí elas fazem referência ao Hades, e aí eles assumem que sim, Jesus foi para o Hades, né? Mas essa aqui eles não atribuem. Foi essa o resultado da pesquisa que eu fiz aqui. Sim. Mas como eu falei, Tamires, é que existem pessoas que negam de fato isso. A doutrina de que Cristo desceu. Eles vão dizer que a descida é a sepultura, o máximo. Mas essa doutrina nos ensina a muitas passagens. Por exemplo, olha essa passagem aqui, ó. 1 Pedro 3. Deixa eu anotar. 1 Pedro 3, 18 e 19. Olha como essa passagem é difícil. Diz assim, ó. 1 Pedro 3, 18 e 19. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no espírito. Ou seja, enquanto ele estava morto na carne, no seu espírito ele estava vivificado. O espírito não estava morto junto com o corpo. Agora, 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, e etc, etc. Como assim? Jesus, depois de morto, foi vivificado no Espírito e foi e pregou aos Espíritos? Como isso pode ter acontecido? A explicação mais plausível, de acordo com o que nós estamos falando, é: Cristo foi ao Hades e proclamou a sua vitória aos Espíritos que estavam em prisão, mesmo estes que haviam sido rebeldes no tempo de Noé. Não é dar uma segunda chance. Às vezes algumas pessoas negam essa doutrina porque elas pensam: Jesus foi dar uma segunda chance? Ou Jesus foi sofrer, né? Ou Jesus foi sofrer? Nenhuma e nem outra. Ele foi proclamar a sua vitória. A justos e injustos, para que todos reconheçam o Cristo de Deus e glorifiquem o nome do Cristo vencedor e vitorioso sobre tudo e todos. Já sei, Jesus foi esfregar na cara deles lá, né? Assim, falando. Também falam que esses espíritos em prisão, né, que ele pregou, eram os antediluvianos, né, que Cristo pregou através de Noé, né? Aqui é complicado, porque o que está dizendo aqui é: ele morreu, ficou morto na carne, mas estava vivificado no espírito. E ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, se nós fizermos uma leitura mais natural do texto, não está falando como alguns dizem, não, isso aqui, Cristo pregou a esses espíritos por meio de Noé, naquele tempo. Mas não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que ele estava morto na carne, vivificado em espírito, o qual foi e pregou. Proclamou a sua vitória. Não que ele tenha dado uma chance, irmãos. Muito claro isso, né? A Bíblia diz: depois da morte vem o juízo. Ele foi lá o quê? Proclamar a sua vitória e levar cativo
o cativeiro. O cativeiro. Despojar o inferno do seu aguilhão, da sua vitória e subir, ascender aos céus triunfante. Interessante. Profundo, né? E deixa a nossa cabeça mais... Sim, eu gostei. O livro, então, vai ser colocar fácil de entender, né? É mais comum pensar na encarnação, mas eu também pedi para o William vir, mas porque eu também nunca tinha escutado falar disso, né, antes de ter contato com o livro, porque é muito consolador também, e também para compartilhar com as irmãs, porque não é algo que é muito falado, não é algo muito comum. Sim, já tive vontade de pregar sobre isso na igreja, viu? Eu falei, não, mas isso é muito complicado, viu? Mas pensem nisso mais como vendo como Cristo se humilhou por nós. E como a vitória de Cristo é completa, absoluta, sobre tudo, sobre todos, até mesmo sobre a morte e sobre o inferno. É uma vitória absoluta. E até quando a gente canta, né, que o Senhor, lá no Salmo, é falado, né, não deixarás minha alma no abismo, né? Se a gente entende por essa perspectiva, a gente crê que Cristo, quando se dispôs a vir nos salvar, ele sabia que ele teria que ir no abismo, né? E que ele sabia, ele tinha fé que ele não ficaria no abismo, né? Então, esse abismo não é a terra aqui que nós estamos, apesar de ser um lugar bem ruim, né? Mas a gente crê na Bíblia que abismo muitas vezes é falado como lugar dos mortos. Então, vai nos ajudando a entender algumas passagens dos Salmos também, né? E ver que Jesus tinha essa consciência de que ele teria que ir muito, muito baixo para conquistar esse povo para si, né? Que somos nós. Isso é muito maravilhoso. Que grande amor, né? De Cristo por nós. E mostra como o pecado é terrível, né? Como o pecado é maligno, como realmente o pecado é pecado. Para Cristo, né, ter que passar por tudo isso. Mas interessante, né, irmã? E aí, vocês colocaram as duas respostinhas aí, né? Então, também na pergunta de número 3, a gente não precisa, né? Nem continuar, né? Já falamos. Agora, podemos continuar na pergunta 4? Todo mundo disposto? Quais são os ofícios mencionados pelo apóstolo Paulo? Use um comentário, uma Bíblia de estudo, para verificar quais eram as funções designadas a cada um desses ofícios. Coisa boa quando ela fala, né? Use comentário, que a gente pode colar, hein? Eu também gosto. Se bem que eu colo, você sabe, né, que eu colo. Depois que eu faço a lição é que eu colo. Se faz. Boa tarde. Eu vou falar isso aqui, tá mais fácil, né? Eu vou falar aqui, peguei no Webster. Aqui, apóstolo é um discípulo de Cristo comissionado para pregar o evangelho. O profeta é pessoa inspirada ou instruída por Deus para anunciar eventos futuros. Uhum. O evangelista é um pregador licenciado para pregar, mas sem ser responsável por uma igreja. Pastor, um ministro do evangelho que é responsável por uma igreja, cujo dever é zelar pelas pessoas sob sua responsabilidade e instruí-las nas doutrinas sagradas da religião cristã. E o mestre, ele instruir, informar, comunicar ao outro o conhecimento da palavra de Deus. São 5 ministérios, né? Vou chamar. Isso, 1, 2, 3, 4, 5, isso mesmo. Irmãzinhas, e aí? Como é que ficou a de vocês aí? Alguém mais? Vocês colaram, vocês pesquisaram no Webster também? Ou foi só na Bíblia de estudo, comentário? Eu achei que os apóstolos, né, e pensando assim, o que a gente vê, os apóstolos são missionários, né? Hoje, os apóstolos não são missionários? Os profetas e evangelistas são os anunciadores da palavra de Deus e dos eventos futuros, né? E os pastores e mestres, cuidadores e ensinadores da palavra, cuidadores das ovelhas, né? Do povo de Deus, e ensinadores da palavra de Deus.
Eu li no comentário dessa Bíblia aqui, de estudo. Conselheira Novo Testamento, aquela que eu falei para você. Entendi. A minha ficou parecida, eu vi na do MacArthur. E coloca assim, apóstolos, que estabelece os fundamentos da igreja, né? Ele recebe, declara e escreve a palavra de Deus, confirma a palavra por meio dos sinais e dos milagres, né? Confirmou, né, no caso. Uhum. Os profetas têm um dom de profecia, dizer ao povo o que Deus disse. Evangelistas, os que proclamam a salvação. E pastores e mestres, os que conduzem e ensinam as ovelhas de Cristo. Ô, Vá, Oi. Cadê você? o meu eu coloquei pela Bíblia a Bíblia de Genebra. Tá assim, ó. Apóstolos, aqueles que estiveram com Jesus, comissionados por ele. Profetas, pessoas que serviam como veículos da revelação direta e pessoal na igreja primitiva. Evangelista eram pessoas, aí tá assim, em qualquer época, particularmente talentosas na tarefa de expandir o rebanho de Deus. E lá ele une, né, pastores e mestres, grupo de indivíduos que conduzem e instruem o rebanho de Deus. Aí eu peguei pela de Genebra. Uhum. Interessante. Onde eu peguei, está escrito assim ainda sobre os pastores e mestres, né? O pastor deve ser mestre, mas nem todo mestre é pastor. E o pastor deve ser um mestre, né? Porque como é que ele vai nos ensinar? Tem que... Muito bem. Alguém mais quer responder? Não? O meu ficou bem parecido com o da irmã Maria. Gente, a minha câmera tinha sumido e eu nem sabia. Pode falar, Camilinha. Eu coloquei assim, que os apóstolos andaram com Jesus, testemunharam a ressurreição ou receberam uma revelação especial de Jesus ressurreto, e foram os fundadores da igreja, e a gente crê que é um ofício que não é mais presente, né? Não é mais atual. Os profetas também tiveram uma revelação especial da igreja, também não é mais presente desde que a Bíblia está completa. Os evangelistas eram dotados de modo especial para proclamar o evangelho. E pastores e mestres pastoreavam e instruíam o rebanho de Deus, e são os ofícios que permanecem até hoje. Bom. Muito bom. Prático. Mas deixa eu fazer um comentário também. Tem uma passagem na Bíblia que vai mostrar essa transição dos apóstolos até os mestres dos dias atuais, para que a gente não caia naquele erro que alguns cristãos evangélicos caem, de que ainda hoje nós temos apóstolos, ainda hoje nós temos profetas, como esses que são descritos aqui no texto. Na verdade, esses, como a Bíblia vai deixar claro, eram os fundamentos. É algo que só é colocado no começo, né? A gente vai construir a casa, coloca o alicerce, aí sobe a parede, a gente não coloca o alicerce. O alicerce é uma coisa que a gente coloca uma vez só, no começo, na fundação. Mas aí tem uma passagem que fala claramente sobre isso. É a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e versículo 2. Não tem como errar, né? 2 Timóteo 2:2. Diz assim, né? Paulo falando a Timóteo: e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Então, você tem aqui quatro homens, né? Você tem primeiro Paulo, que é um apóstolo, ele vai e instrui Timóteo. Timóteo era um evangelista. Os evangelistas eram os secretários dos apóstolos, por assim dizer, né? É tanto que você tem Lucas, Marcos, Timóteo, Tito e etc. Aí ele fala assim, ó, aquilo que você ouviu de mim, Paulo diz,
você confie a homens fiéis. Aí esses homens fiéis, eles já não são nem apóstolos, nem evangelistas. São o quê? Pastores e mestres normais. E aí esses pastores e mestres normais vão confiar a outros homens, que também são pastores e mestres normais. Então nós temos o evangelho vindo do apóstolo para o evangelista e do evangelista para homens fiéis normais. Então nós vamos do apóstolo até os pastores que nós temos hoje, dando sequência a esse ofício do ensino na igreja. Então é interessante isso, né? Um apóstolo não consagra outro apóstolo. O único que pode fazer apóstolos é Cristo. E aí ele vai e do apóstolo vem até os nossos dias de hoje. Muito bom. Alguém quer complementar a resposta do pastor? Talvez o pastor ficou com a ficado muito boa, né, gente? Alguém quer complementar aí? Eu gostei desse. Eu vou esquecer mais. Muito bom essa explicaçãozinha, né? Vamos ficar então com ela, né? Irmãs, agora eu vou ter que sair, que eu tenho que resolver um probleminha ali embaixo na editora. A gente foi fazer uma entrega. O carro do Marcos Maria quebrou. Vou ter que pedir o carro, vou pedir o carro do Kenny para fazer os livros, fazer a entrega dos livros. Alô, eu vou ter que ir lá. Tá Até bom. mais, foi um prazer participar com vocês, viu? Tá bom. Pastor William, o Edson falou que vai participar da próxima também, então. Se você está participando... Fala para ele se animar aí, viu? Tá bom, pastor, vai lá. Obrigada. Fala para ele se animar, hein? Eu tava falando aqui e a Camila desligou o microfone, hein? Até a próxima, hein? Um abraço, irmãs. Tchau, pastor. Irmãzinhas, agora, seguindo para a pergunta de número 5, segundo o versículo 12, os dons foram concedidos com propósitos específicos. Quais são esses propósitos? Eu coloquei assim, é o aperfeiçoamento, igual está na Bíblia mesmo, é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, são 3 propósitos, certo, Aninha? Ok. E aí, irmãzinhas? Concordam com a Ana? Tudo certo? Alguém quer Na linguagem de hoje, é bem esses 3 mesmos que a Aninha falou, né? Aí fala ali, aperfeiçoamento dos santos, preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo, a fim de construir ou edificar o corpo de Cristo. Sim, muito bom. São três propósitos, né? Certinho. Vamos lá, então. Pergunta 6. Conforme o versículo 13, quando fielmente ministramos, quais resultados os dons manifestam dentro do corpo de Cristo? Quando a pregação é de acordo, né, bíblica, quando é fielmente pregada, quais os resultados, né, que os dons manifestam dentro do corpo de Cristo, irmãs? De acordo ao versículo 13. O versículo 13 está escrito assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, quando os dons são fielmente ministrados na igreja, né, há um resultado. Que resultado é esse? Eu coloquei assim, Valéria, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso. Ou seja, quando os dons são fielmente ministrados, né, toda a igreja exercendo os seus dons, né, o que acontece é que há maturidade na igreja, né? Nós crescemos, nos tornamos cristãos maduros, né? Certo? E aí? Ô, Valéria. Oi. Essa varonilidade é a maturidade, né? Eu acho que não sei não. Alguém pesquisou varonilidade aí? Hein?
Você pesquisou, Ana, a palavra? Não, por isso que eu estou perguntando. Mas eu creio que é. Varonilidade, né? Varão, é uma coisa assim. Como é que chama? Alguém já, né? De uma estatura já. Mas eu estou com a palavra aqui, deixa eu abrir aqui. Você vai dizer uma maturidade, deve ser, né, no caso, né? Tá maduro. Que a Ana falou aí, né? Varonilidade, uma pessoa adulta, né? Que é do sexo masculino, ou em oposição. Então, isso aqui não tem nada a ver, não tem varonilidade aqui, não. A palavra, não achei no grego a palavra, não. A medida da estatura. Eu acho que é mais ou menos se tornar maduro mesmo. É maturidade, perfeição, plenitude, coragem, né? É maturidade, sim. Tchau, filho. Bom trabalho. Então, aqui por exemplo, a estatura, né? A medida da estatura aqui significa idade, né? Adulta, maturidade. Uma idade apropriada para qualquer coisa, um estágio próprio alcançado para algo, né? Então, eu acredito que pode ser. Mas se vocês tiverem aí chegar a outro resultado aí, vocês podem compartilhar, tá bom? 7, podemos seguir? De acordo com o versículo 14, uma vez que os dons são ministrados de acordo com o propósito que Deus estabeleceu para eles, qual deve ser o resultado visível disso na vida da igreja? E aí, versículo 14, lembram? No versículo 14, está escrito assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Então, de acordo a esse versículo, né, uma vez que os dons são ministrados de acordo, né, com o propósito, né, que Deus estabeleceu para esses dons, né, para serem usados, há um resultado que deve ser visível na igreja. Que resultado é esse? Eu coloquei, no caso do versículo, né, para que não sejamos facilmente enganados por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, né? E eu coloquei aqui que, infelizmente, né, hoje há muitas igrejas, eu diria que até a maioria, né, usa dessas artimanhas para ter mais membros, para ter mais recursos. Então, assim, coisas que são muito, como o professor já comentou, às vezes é algo sutil, às vezes não é coisa descancarada. Há também, né, que eles são descancarados no engano, na heresia, mas uns é bem sutis e acaba, por falta de conhecimento, né, de prudência, de acaba sendo levado, né, ao engano mesmo. Uhum. Eu coloquei assim. Oi, pode responder, Aninha. Desculpa. Pode falar, meu bem. Pode falar, Ana. Foi você? Não, eu coloquei só o resultado é a maturidade cristã, né, da igreja. Eu acho que eu confundi a voz da Tamires com a voz da Ana. Aí falei, pode falar da minha, mas na verdade foi a Tamires que falou. Pode falar, Tamires. Não, tem problema não. Eu coloquei isso que a Ana falou, né, da maturidade cristã. Daí eu citei o versículo e a ideia dessa maturidade é justamente alcançar esse, eu posso dizer, esse caráter provado que vai conseguir identificar aquilo que são artimanhas, aquilo que são ventos de doutrinas erradas, né, o que são artimanhas dos homens. Então, eu acho que a maturidade é uma palavra que engloba tudo isso, né? Tanto nessa questão de que vai ter firmeza naquilo que crê e não ser levado por outras coisas, quanto que aqui que não sejam como meninos, também a ideia de que a maturidade traz um olhar para fora, não só para dentro, né? Que os meninos, as crianças, né? O imaturo é próprio dele olhar para si mesmo, né? E à medida em que a gente vai caminhando na maturidade cristã, tanto a gente vai ficando mais firme na doutrina
e não é levado, né? Conhece a verdade com mais profundidade, mas também começa a ter esse olhar voltado para outros, que no caso são os irmãos, né? São a Igreja de Cristo, e aí é alguém realmente que serve mais, que tem um propósito não só pessoal, mas coletivo com a igreja. Então, eu acho que essa palavra de maturidade resume bem. Sim, entendi. E, além do mais, né, pessoas maduras, como você está falando, não se deixam enganar facilmente, né? Já meninos, né, são facilmente enganados. E também aí as artimanhas, fui pesquisar a palavra, é uma palavra que significa cubo, e vem de jogo de dados, jogo de dados viciados, sabe? É assim, artimanhas, é isso que a palavra significa, de você ser enganado num jogo de dados, né? Onde um jogador engana o outro com dados viciados, né? E é isso que por isso que os dons bem exercitados evita que isso aconteça, né? O dons exercitado, a igreja crescendo, né, na fé madura, evita que falsos mestres, pessoas venham e nos arrastem, nos enganem, entendeu? Nos ilude, entendeu? Isso é o objetivo. Mais alguma coisa? Vocês colocaram mais alguma coisa aí? Vamos para a pergunta de número 8. Segundo o apóstolo Paulo, em suma, qual é a função e a importância dos dons dentro do corpo de Cristo? Os dons têm uma função, né? E uma importância dentro do corpo de Cristo. Qual é essa função e importância? E aí? Mas eu não respondi essa. Não? Alguém respondeu? Ai, Ivan, agora eu não sei se eu respondi certo, porque eu coloquei bem o texto bíblico mesmo. Eu coloquei que nos apegando à verdade em amor, nós devemos crescer em Cristo, seremos edificados em amor e operosos em realizar aquilo que Deus quer que façamos nessa terra, que seria a obra do ministério. Mas agora fiquei na dúvida. Então, alguém mais respondeu? Para nós compararmos as respostas? É a 8, né, Vá? Isso, pergunta 8. A minha ficou assim, que esse corpo cresça e seja edificado em amor, todos juntos, unindo seus dons e colocando-os à disposição uns dos outros, se sirvam para que outras pessoas sejam alcançadas e que cresçam espiritualmente em edificação e maturidade na fé. Entendi. A sua resposta é parecida com a da Camilinha, né? Não é isso? Ou seja, a importância dos dons dentro do corpo de Cristo é crescer, não é isso que você colocou aí? Crescer em tudo? O que eu vejo é isso, é que Deus deu os dons para que a gente se sirva mutuamente, né? Como a gente já viu em pregações e estudos, né? De que um se beneficia com os dons dos outros, né? E que Deus supre uns com determinados dons e outros com outros, mas que todos unidos a gente se edifica mutuamente, né? Sim. Isso aí para dentro da igreja, como tu falaste, né? Para dentro, né? E para fora, né? Além de glorificar a Deus, né? Uma das outras coisas é glorificar a Deus, esses dons, né? Eu acho que o maior, né? É a glória de Deus. E para fora é atrair e alcançar os descrentes, né? Oportunizando também esse avivamento, né? De Deus. Ou seja, a função dos dons, né, dentro da igreja, né, dentro do corpo, é efetuar o crescimento do corpo, né, edificar e
efetuar o crescimento do próprio corpo, né? Para que o corpo de Cristo cresça, os dons sendo utilizados. Certo? Vocês concordam, irmãzinhas? Então, a pergunta de número 9. Conforme o versículo 15, qual é a base para o crescimento da fé em Cristo? Há uma base para a fé em Cristo crescer dentro do corpo. Qual é a base? Versículo 15. Versículo 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Qual é a base para o crescimento da fé? Ali fala no amor, né? Uhum. Irmãzinhas, nessa eu coloquei que a base é estar unido a Cristo, porque nós vamos crescer em Cristo, né? Isso nos diz que os membros devem estar ligados a esse cabeça. Nós devemos ter Cristo como nosso alvo e seguir a verdade dele em amor. Isso, muito bom. A verdade em amor. Muito bom. E aí, irmãs, alguém colocou diferente? Quer compartilhar? A gente comparar? Pensar depois? Né? Daqui a algum tempo, quando vocês estiverem, sabe, umas Nancy DeMoss da vida por aí, umas Jane Wilker por aí, vocês vão voltar nesse estudinho e vão lá e vão fazer tudo de novo. Ai, isso aqui estava tão fácil, como é que eu não, sabe? Entendeu? Lembrem disso. Pelo menos o cabelo dela, né? Se a gente tiver vida e graça, a gente vai ter. Pelo menos o cabelo da Nancy, né? Ai, muito bom, irmãs. A última pergunta dessa... Eu não sei se a gente vai conseguir responder tudo, né, irmãzinhas? A parte do... Porque já estamos acabando, mas pelo menos essa pergunta aqui a gente consegue. Paulo... Oi? Paulo usa a imagem do corpo humano para se referir ao crescimento espiritual dos membros do corpo de Cristo. Como esse crescimento ocorre? Ele usa a imagem do corpo humano, né? Para se referir, né? Para nos dar uma ideia de como ocorre o crescimento no corpo de Cristo. Como é? Como é que ocorre esse crescimento? Eu coloquei bem simples, mas coloquei assim, como cada membro exercendo o seu papel no corpo de Cristo, aumentando a edificação de si mesmo, né, de todos em amor. Alguém mais? Eu coloquei assim. Ocorre de forma conjunta, cada parte individual colaborando para que todo o corpo funcione e cada junta permaneça unida, permitindo, assim, o crescimento do corpo. É como as juntas no nosso corpo mesmo, né? Um membro está unido a outro, né? As juntas é o que une um membro ao outro, né? Quando você fala, tá com dor aqui, eu estou com junta tudo, joga fora. Lembra? Já viu esse? Estou com dor de junta tudo, joga fora, porque tá tudo doendo. Então, cada junta, no caso aí, seria cada membro, né? Cada membro é uma junta unido ao outro, cooperando uns com os outros, né? Servindo uns aos outros mutuamente. Muito bom. Entendi. Alguém mais? Concorda com a Maria? Foi a Maria que respondeu, né? Gosto da resposta da Maria. Maria, quando demora para responder, mas quando responde, aí a gente entende tudo. Tem que responder mais, viu, Maria? Alguém mais quer responder, irmãzinha? Já faltam apenas 6 minutos. E aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5 perguntas do Colocando em Prática. E aí, a gente deixa para a próxima? O que vocês acham? Tamires, o que você acha? Eu não sei se a gente conseguiria responder em 5 minutos, né? Mas eu também não sei se é legal deixar para a próxima, né? Então, eu não sei se de repente for demorar, desse colocando em prática, eu poderia meio que
deixar assim, né, sem comentar, Uhum. ou a gente poderia tentar responder aqui até onde dá, até dar o nosso horário, né? O que você Então, acha, Ká? beleza? Então, vamos responder pelo menos a pergunta 1 e 2. O que vocês acham? Ok. Colocando em prática, como o ensino fiel das Escrituras e a correta administração dos dons nos livram de falsos ensinos e ventos de doutrina? Sendo bem rapidinho, eu coloquei que a palavra diz que a palavra de Deus nos santifica. Então, a palavra fiel nos santifica. Muito bom. O ensino fiel das Escrituras nos firma na verdade, né? Então, a gente não fica, né, balançando, assim, indo atrás do vento de doutrina para lá e para cá. Muito bom, família, gostei. E aí, alguém mais quer responder? Eu coloquei isso também, tá? O ensino fiel às Escrituras nos dão clareza acerca da vontade de Deus e das doutrinas corretas. À medida em que conhecemos bem a verdade, somos capazes de reconhecer as falsas doutrinas e ensinamentos errados. Bom, muito bom. Gostei também. Alguém mais? A Luana também gostou. Ninguém mais quer responder? Ok. Pergunta 2. Quais são os ventos de doutrina que você tem identificado nesse tempo? O que leva tantos cristãos a segui-los? Como você pode se prevenir para que não seja levada por eles? E aí, cita alguns ventos de doutrinas que vocês têm percebido no nosso tempo. Ixi, leva até amanhã citando aqui isso aí. Um só tá bom, cita só um. Qual que você colocou, Irmãzinha? Pode falar. Uai, cadê? Eu coloquei. Eu pensei que a irmã ia falar. Eu coloquei o papel da mulher no ministério, ciência e religião, justiça social e a interpretação bíblica. No caso, reescrever a Bíblia, né? Que alguns têm dito. E tem um ventão, não é um ventinho, né? Um furacão de coisa. Muito bom. Eu coloquei só um. Só um ventinho só. Tem um monte, né? Eu coloquei só um. Eu coloquei também só um, Valéria. Fala o seu. Pode falar, Vá. Não, o meu eu coloquei a teologia coach. E o seu? Eu coloquei aqui que é a separação entre... Deixa eu ler, né? De separar a fé em Deus e Cristo de uma vida santa que obedece aos mandamentos do Senhor. A construção e adoração de um Deus diferente das Escrituras, que é puro amor e que aceita tudo e qualquer coisa de nós. Então, coloquei como sendo a ideia, que é o que eu mais me deparo assim, quando eu converso com a minha família, por exemplo. São pessoas que dizem que creem em Deus, né, que amam a Deus, que conhecem a Deus, mas que desassocia, né, vive uma vida totalmente contrária à própria palavra de Deus. Então, eu vejo que é essa deturpação de quem Deus é. O fato de você adorar um Deus que não é o Deus real te atrapalha em tudo, né? Todo o resto fica comprometido, porque você está adorando esse Deus falso, né? E eu acho que é a base para muitas teologias coaches, né? E, enfim, a base para muitas outras heresias é esse Deus conforme a imagem humana, né? Entendi. Falta conhecimento de Deus, né? A falta de conhecimento de Deus. De quem Deus é, de verdade, leva a pessoa, né? Ou seja, na verdade, eles conhecem um falso Deus, né? E aí vivem de acordo a esse falso Deus, né? Que conhece. Isso é assunto para manga, né, irmãs? Porque é um assuntão. Mas nós já acabamos, chegamos ao nosso fim. Vocês escaparam. Graças ao pastor William, a gente viu o resto, hein? Vocês já viram falar das bandas de vocês aí. Aquele da
as boas notícias, o Ministério Boas Notícias dos coreanos, que agora a gente não... Nada é pecado mais. Jesus já levou todo o pecado, que diz ali, eles pegaram esse versículo, e o negócio da vara de Arão também, que eu não me lembro como é que é. Eu sei que a gente não peca mais, agora a gente pode fazer qualquer coisa que a gente já está salvo e não peca mais. Eita, coisa bem boa, né? Eu Pode não fazer conheci, de tudo que não é pecado. É para essa banda aqui mesmo? É para essa banda aí que saiu. Aqui nessa Eu banda. não sei. Foi. Oi, irmã Ângela, eu não sei se foi esse que eu vi uma vez, mas eu uma vez estava acompanhando um negócio coreano assim, mas eles tinham uma aparência de verdade, da verdade, assim, sabe? Você olhando, eles falavam de Jesus, tudo parecia muito bíblico. Sim. Mas se você começava a investigar um pouquinho, aí você via, não, aí tem caroço nesse angu. Não é... O negócio era... Mas eles tinham uma aparência bonita, muito bíblica, parecia Sim. muito bíblico. Negócio bem vestido, de uma roupinha bem caprichada, viu? E, irmã, se eu te contar que o meu pastor teve que quase colocar um advogado, eles me perseguiram aqui no Rio Grande do Sul. Eu e um colega meu da Portas Abertas, porque nós inventamos de estar num evento que eles estavam e nós discordamos daquilo ali, achamos uma coisa horrível que eles estavam pregando, né? E eles foram em cima. Eles foram em cima da gente, eles vão em cima, perseguem, a gente tem que se retratar. O meu amigo, meu irmão, o Edson, ele teve que se retratar. Eu consegui escapar. Fugir, não, eles não conseguiram me encontrar. Eles foram até atrás, na minha igreja, eles foram atrás. É um horror. Mas eles acham que a gente não peca mais. É uma seita muito, muito confusa, que eles realmente, como a irmã Ana falou, eles têm uma aparência assim, ó, começa assim a falar de Jesus, de tudo, assim, ó. Como é que eu vou dizer? É uma verdade, né? É a verdade misturada com algumas coisinhas que vai, quando vê no foco, tu tá metido ali e aí tu já acredita que tu não peca mais. Oh, Gente, que coisa, né? Bom, é por isso que nós devemos estar, né, firmados, né? Sólidos na verdade, firmes, não sendo mais meninos, né, levados por cada vento aí, para que, né, justamente possamos, né, e na hora de refutar, tomem cuidado também, né, porque, como a irmã Ângela falou, né, por pouco você não foi pega, hein, irmã? Sua batata tá passando, hein? olha os coreanos atrás de mim. A coreana, até mandaram uma mulher atrás de mim, uma coreana. Morri de medo. Mas é o quê? Processo para te dar processar, eu tinha que me retratar. Eu não ia me retratar. O pastor disse, não, tu não vai te retratar. Se eles conseguirem falar contigo, porque eu estava fugindo, eles me ligavam e me ameaçavam. E tive que bloquear, até que eles me acharam, descobriram que eu congregava na igreja presbiteriana e foram atrás de mim, né? E aí eu falei pro pastor tudo, ele disse, não, tu não vai te retratar. Aí eu não ia me retratar se eles me pegassem, sabe? Eu ia dizer que eu continuo dizendo que eu sou pecadora, né? Que o Senhor levou meus pecados. Você não pode nem, tá vendo? Não pode nem discordar mais, né? Não podia discordar deles, né? É terrível, né? Como a gente vê que a gente fala que a perseguição tá longe, mas você vê, né? Hoje em dia todos têm que provar que a grama é verde. É algo óbvio, a gente tem que provar. E as coisas vão só apertando, né, irmão? Você vai ter E não é misericórdia. apenas, né, com pessoas tudo, né? com ímpios, não. É com pessoas que se dizem cristãos, né? Absurdo. Tá bom, irmãzinhas. Vamos encerrar? Vamos orar para encerrar? Camilinha, você ora por nós? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te dar graças por esse momento que o Senhor preparou, para que nós pudéssemos parar um pouquinho nossa rotina, ó Pai, nos assentarmos com nossas irmãs, meditarmos a Tua palavra, pensarmos um pouco mais na Tua obra, Senhor Jesus, sermos um pouco mais constrangidas pelo Teu amor. Ajuda, Senhor, que tanto nós que estamos aqui, quanto aquelas que verão esse estudo, as nossas demais irmãzinhas que não puderam participar, ó Deus, que nossos olhos possam estar cada vez mais fitos no nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu, ó Pai, por nós e ressuscitou e agora vive, Senhor, e reina para sempre, ó Deus.
E é o Senhor, Pai, que está operando em Cristo, por causa de Cristo e no poder do Santo Espírito, todas as coisas boas que nós fruímos, ó Pai, e que nos dá a esperança da glória, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, muito obrigada, que esse estudo possa ter frutos em nossas vidas, nos transformar, nos constranger, quebrantar nossos corações, e que o Senhor possa nos dar perseverança, ó Pai, para concluirmos esse livro e sermos mais e mais transformados a imagem do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos nós, nossa igreja, a igreja da irmã Ângela, a igreja da Luana, Pai, a sermos mais unidos em amor, seguirmos a verdade, a sermos guardados do erro e crescermos, Senhor, como um corpo bem ajustado, à medida de Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Amém, minhas irmãs. Deus abençoe vocês. Beijinho. Amém, fiquem com Obrigada Deus. por hoje, irmãs. Obrigada, Valéria. Obrigada,